Boa tarde, turma. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e eu vou pegar a matéria de História até o final do bimestre, tá? Então, essa semana e a próxima semana aí eu que vou dar aula de História para vocês. E o conteúdo que vai cair na prova de vocês é somente o conteúdo que eu vou dar. Então, é somente o conteúdo da aula de hoje e da próxima aula, tá? Então, eu peço que vocês leiam com muita atenção o capítulo 12 e que vocês também levem o capítulo 12 para a prova de vocês, porque é ele que vai cair na prova de vocês, tá? A nossa aula de hoje é sobre mineração, capítulo 12. Gente, o que eu posso falar para vocês sobre mineração? Uma aula bem rápida, que vocês vão conseguir entender bastante o conteúdo. Bom, sobre mineração, a gente tem que entender o seguinte. O Brasil foi colonizado por Portugal, né? Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. E o Brasil ele teve algumas fases de economia. A primeira fase de economia do Brasil foi a fase lá do pau-brasil, tá lá no início. A segunda fase foi a fase da cana-de-açúcar. E a terceira fase foi a fase do ouro, do ciclo do ouro. E a mineração, ela faz parte dessa fase do ciclo do ouro, tá? Então, a mineração nada mais é do que quando as pessoas retiravam esse ouro e entregavam para a coroa portuguesa. Como é que funcionava isso? Na época do ciclo do ouro, na época da mineração, Portugal abriu os portos da colônia portuguesa, que era o Brasil, para todos os imigrantes que quisessem vir, para trabalhar aqui no Brasil, para recolher esse ouro e entregar para a coroa portuguesa. Por quê? Nós sabemos que tudo que estava no Brasil pertencia a Portugal, inclusive as riquezas. E aí, o grupo chamado Grupo de Bandeirantes encontraram lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, ouro. E aí, a população e os negros escravizados, junto com seus donos, foram lá para Ouro Preto para pegar esse ouro. Gente, tinha tanto ouro lá que você abaixava assim, você encontrava ouro. Tinha ouro assim no chão, nos rios. Tinha ouro em vários lugares. É uma cidade repleta de ouro, por isso que chama Ouro Preto, porque era um ouro mais escurinho que você tinha que dar uma lavadinha nele, ele ficava brilhante e reluzente. Então é uma coisa muito interessante, tá? Então aí a economia do Brasil passa a ser a economia do Brasil não, a economia de Portugal, né? Passa a ser em cima dessa questão do ouro aqui no Brasil. Então, a mineração é a prática de você extrair o ouro da terra, ou do rio, da margem do rio, seja lá de onde for. E lá em Ouro Preto, que é uma cidade lá em Minas Gerais, eles têm vários lugares onde eles retiravam esse ouro, que tinha várias minas de ouro, né? Por isso que chama Minas Gerais, porque tinha várias minas de ouro em Minas Gerais. E aí eles retiravam esse ouro dentro dessas minas. Então o pessoal escavava esses buracos, abria buracos, usava dinamites. E aí dentro dessas minas eles tinham espaços pequenos, como se fossem buracos pequenos, que eles colocavam o ouro ali dentro daquele buraco. E aí ele só podia se alimentar, só podia sair dali quando aquele buraco estivesse cheio. Por isso aquela expressão, eu estou de bucho cheio, porque aquele buraco é como se fosse um bucho. E eles só podiam sair dali e se alimentar quando aquele bucho estivesse cheio. Olha que interessante, né? E também você tem as questões do santo do pau oco. Por quê? Os negros escravizados, eles eram obrigados a irem para essas minas, escavarem esse ouro e entregar esse ouro para a coroa portuguesa. Caso eles fossem pegos com ouro, eles eram severamente castigados e até mortos, tá, gente? Porque todo aquele ouro ali pertencia à coroa portuguesa. Então, eles tinham uma tática, que é a tática do santo do pau oco, que eles pegavam os santinhos e deixavam esses santinhos ocos por dentro. E aí, o que eles faziam? Enchiam esses santos de ouro e aí depois tampavam esse santo. E ali, com aquilo, eles conseguiam desviar muitos quilos de ouro, porque as pessoas não descobriam. Isso só foi ser descoberto bem depois. Outra coisa importante também da mineração é que esse ouro ele ia para as casas de fundição. O que é uma casa de fundição, gente? É uma casa onde esse ouro vai ser trabalhado e transformado em barras de ouro
com os símbolos da coroa portuguesa, tá? Por quê? Porque seria como se fosse a nossa nota de dinheiro de hoje em dia, tá? Esse ouro só seria válido se ele tivesse o símbolo da coroa portuguesa. Caso ele não tivesse o símbolo da coroa portuguesa e estivesse circulando, a pessoa poderia ser presa e até morta, tá, gente? Então, era uma questão muito importante. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar para vocês. Ah, tá. Aqui, vocês estão aqui nessa imagem, né? Que tem um riozinho, tem vários negros aqui escravizados ao redor do rio, porque eles estão realmente pegando esse ouro para os seus senhores, e depois passarem para a coroa portuguesa, né, gente? A crise do açúcar. Bom, lembra que eu falei para vocês, né? Que você tem 3 fases da economia no Brasil colonial. Primeira fase, a fase do pau-brasil. Segunda fase, a fase do açúcar. Terceira fase, a fase do ouro. A fase do açúcar só terminou porque o açúcar, que antigamente era um item muito caro, inclusive as pessoas pediam açúcar de presente nos casamentos, olha que interessante. E aí, o açúcar passou a ser comercializado com muito mais frequência. As pessoas começaram a descobrir as práticas, começaram a descobrir como é que plantava esse açúcar. E aí, o açúcar começou a ser plantado e vendido por muitos lugares e começou a ficar mais barato, tá? Então, é por isso que o Brasil teve essa crise do açúcar, porque antigamente o Brasil, ele passou por quase 200 anos plantando cana-de-açúcar e vendendo açúcar. Então, Portugal lucrou muito com isso. Só que quando o açúcar passa a ficar mais barato, Portugal precisa encontrar um novo meio, uma nova riqueza no Brasil. E aí que entra justamente a questão do ouro e da mineração, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso passar para vocês. Vamos aqui lá para a parte 12 do slide. Gente, eu vou deixar esse slide para vocês lá na plataforma, tá? Para vocês poderem dar uma olhada também para a nossa prova. Estou pincelando aqui porque senão a aula vai ficar muito grande, tá? A extração do ouro. Tá vendo aí nessa imagem que a gente tem aqui, ó, esses negros escravizados aqui. É importante sempre usar esse termo, tá? Negros escravizados. Que eles estão numa espécie de... Ao redor deles tem uma areia e no meio tem água dentro dessa areia, né? E eles estão com uma peneira. Sabe peneira de você peneirar açúcar, peneirar itens, farinha, etc? É uma peneira, só que é uma peneira grande, assim. Peneira que as pessoas usam na construção para peneirar areia. Por quê? Eles pegavam essa peneira, colocavam nessa parte mais amarela clara aqui, colocavam na água a peneira. E aí, empurravam essa peneira para dentro do solo, assim. E eles traziam essa peneira para cima, limpavam ali, porque se tivesse ouro, o ouro ia ficar em cima da peneira e a água toda ia sair por debaixo da peneira. Então, eles faziam isso o dia inteiro para encontrar ouro. Quanto mais ouro encontrasse, melhor seria. Então, por exemplo, eles tinham uma cota para bater por dia. Então, eles tinham que achar tantos quilos de ouro por dia, tá? Se não achassem, eles não conseguiam alimentação, eles apanhavam, tudo mais. Por quê? Quanto mais ouro ele conseguia, mais o senhor de escravo podia roubar e também mais ouro iria para a coroa portuguesa, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. Professores, se eu colocar na prova de vocês, os brancos nobres portugueses também participavam nessa parte de mineração? Eles trabalhavam nessa parte de mineração? Certo ou errado? Errado, gente. A parte de mineração é uma parte muito pesada, tá? Ela é muito pesada, muito trabalhosa, porque eu, Gabriela, tive a oportunidade de visitar algumas minas de ouro lá em Ouro Preto. Eu digo para vocês, gente, os alunos que já me viram na escola sabem que eu sou pequenininha, que eu sou baixinha, né? E eu entrei nas minas e eu tinha que andar nas minas agachada, porque as minas eram bem pequenininhas. As minas de ouro, né? Por quê? Imagina só, você tem uma rocha na sua frente e eles pensam assim, bom, lá dentro pode ter ouro. Vamos então entrar nessa rocha. Então eles começavam a quebrar a rocha inteira e começavam a formar túneis nessa rocha, que são as minas, né? E aí, às vezes, eles só conseguiam abrir túneis pequenos, então precisavam entrar escravos pequenos ou então crianças. Então, eram espaços muito pequenos, sem iluminação, tá?
e também sem alimentação. Então eles só podiam sair dali se eles tivessem com um tanto de quilo de ouro já conseguido pegar dentro dessa mina. Então era um trabalho muito pesado, um trabalho braçal. Muita gente morreu nessas minas com o deslizamento dessas minas, tá? Então é uma questão muito importante. Continuando aqui, a gente passa agora para a parte do controle da coroa portuguesa. Tá vendo nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui? Tem primeiro de tudo essa casa aqui, que é lá em Ouro Preto, que é a casa de fundição. Tem essa imagem do meio aqui, que são os santos do Paoco. E tem essa imagem do lado aqui, que são as barras de ouro, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Mas eu vou deixar esse slide lá na plataforma, tá, gente? Ó, primeiro de tudo, você tem aqui essas barras de ouro, que são as barras que vão para a casa de fundição. Então, primeiro os escravos, os negros escravizados, pegam esses ouros nas minas, ou nos rios, seja onde for, e mandam esse ouro lá para a casa de fundição, que é essa casinha bem daqui, tá vendo? Nessa casa, eles vão trabalhar esse ouro, vão limpar esse ouro, eles vão queimar esse ouro, até que ele fique líquido e possa se transformar numa barra, tá? E aí o ouro só vai funcionar se ele tiver, só vai valer se ele tiver esse símbolo da coroa portuguesa. Se não tiver e a pessoa for pega com esse ouro, ela pode ser até presa, tá? E aqui nessa imagem do meio a gente tem o santo do Paoco, que eu falei para vocês, que é um santo que eles pegavam, esculpiam o santo por dentro, deixavam um buraquinho dentro do santo, colocavam o ouro ali e tapavam de novo, tá? Conseguiram pegar muito dinheiro com isso, mas depois a prática foi descoberta. Continuando aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirar o zoom aqui. A Inconfidência Mineira, para finalizar a nossa aula de hoje. Gente, em Minas Gerais é um lugar importantíssimo para o ciclo do ouro no Brasil, tá? Minas Gerais é o estado importantíssimo para esse ciclo do ouro no Brasil. Quando você tem acesso a muita riqueza no lugar, que foi o caso de Ouro Preto, muita gente foi morar lá. Por isso que a cidade é tão amontoada, as casinhas são uma em cima da outra, sabe? E não é muito organizado, assim, não tem muita organização urbana. Quando você tem um lugar que tem acesso a muita riqueza, esse lugar também vai ter acesso a muitos intelectuais, pensadores, críticos, tá? A época, justamente, do ciclo do ouro, é uma época onde o mundo inteiro tem muitos artistas, muitos pensadores, pessoas que vão para fora para estudar, porque era muito comum que as pessoas saíssem dos seus países para estudar fora do Brasil, fora do seu país, e voltavam com pensamentos daquele lugar. A Inconfidência Mineira não foi diferente. Em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, lá em Tiradentes, Mariana, enfim, São João del Rei, que são cidades muito importantes para Minas Gerais para esse período, você tem pessoas intelectuais que reprovam esse sistema, que reprovam o Brasil ainda ser uma colônia, que reprovam o Brasil ter que dar todos os seus bens, as suas riquezas para Portugal, que reprova isso. E aí eles querem uma independência do Brasil. E aí eles montam um movimento, tá? Para que isso acabe. Só que vocês já devem ter ouvido a história de Tiradentes, né? Que é da Inconfidência Mineira. E eles não conseguem porque eles são perseguidos e eles são entregues. O que acontece com Tiradentes? Ele é morto, esquartejado. O que é esquartejado, gente? Cortou todas as partes do corpo dele, braço, cabeça, perna, pé, mão. E cada membro do corpo dele foi espalhado por uma cidade de Minas Gerais. Para quê? Para que aquilo servisse como exemplo das coisas que as pessoas não deveriam fazer. Ou seja, a população não deveria se revoltar contra Portugal. Se revoltasse, aconteceria isso. Isso foi um marco muito importante para a história de Minas Gerais e para a história do Brasil também. Tá vendo nessa imagem aqui, nós temos esse grupo, que são os grupos justamente dos inconfidentes, tá? Das pessoas que lutavam por esse movimento de independência do Brasil. Do outro lado, a gente tem uma bandeira. Essa bandeira aqui é a bandeira de Minas Gerais, a atual bandeira de Minas Gerais. E ela diz o quê? Liberdade, mesmo que tardia. Ela está aqui em francês, mas a tradução é essa, liberdade, mesmo que tardia. Ou seja,
Nos pararam como inconfidentes, mas nós seremos livres, mesmo que seja depois, mas nós seremos livres. Então é liberdade, mesmo que tardia, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi essa sobre mineração. É justamente esse capítulo que vai cair na prova de vocês, tá? Vou colocar lá na plataforma o nosso slide, a indicação do capítulo para vocês darem uma lida, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Obrigada e tchau.